E nós vamos falar sobre essa situação, sobre os fatores que estão pressionando o mercado, com o André Perfeito, que é economista-chefe da Necton Investimentos. André, boa tarde. Olá, boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, na pauta aí das preocupações do mercado, nós temos cenário internacional, essa guerra entre China e Estados Unidos, as novas ameaças de Trump, inflação no Brasil e questão fiscal, não é? A gente tem um monte de problemas. Olha, Denise, setembro está com uma cara de que vai ser um mês bem complicado, né? Porque tem esses problemas que você colocou, só para pegar daquela questão internacional, o petróleo estava despencando 6% de manhã cedo. Então foi até que está tranquilo agora. A gente está no meio da tarde aí numa situação um pouco mais, menos inflamada, por assim dizer. Isso é um ponto, né? Mas aqui no Brasil saiu um dado que me chamou muita atenção, né? Saiu o IGPDI. A gente está vendo uma alta muito expressiva dos IPAs. Só para explicar para o ouvinte, né, os IGPs, que isso é o índice da Fundação Getúlio Vargas, né, que todo mundo conhece porque reajusta a escola, reajusta aluguel, né, ele tem um peso muito grande, um componente que é o IPA, que é o índice de preço de atacado. E esse IPA é muito sensível, né, a variações do câmbio. Então, lá dentro tem trigo, soja, minério de ferro, né, então, se o câmbio mexe, acaba mexendo isso também forte. Para ter uma ideia, num único mês, o IPA subiu 5,44%. É muito forte, né? Se você pega o IPC, que é o preço ao consumidor, que é a inflação minha, tua, do dia a dia, está lá em volta de 2%, né? O IPA, em 12 meses, está em mais de 20%. Então, sim, né, a gente está com uma situação, um pouco de desconforto disso, né? E não bastasse todo esse ruído, a gente tem ainda um monte de questão fiscal aí que está bastante definida, para dizer o mínimo, né? A gente tem uma reforma tributária que anda, não anda, agora uma administrativa que anda, não anda, né? Vamos ver que fim vai levar isso, né? E tem as novas pressões por gastos, que a gente já estava falando há pouco também, a novidade aí do perdão da dívida das igrejas, os vetos do presidente que podem ser derrubados. Tem muita coisa ainda em aberto e o governo deu uma parada na conversa a respeito do Renda Brasil, mas é um ponto que preocupa, porque pode estar relacionado a propostas da área tributária. Exatamente, né? É um xadrez muito complexo, né? De tão complexo que eu acho que a gente tem que ser mais cauteloso, né? Tem muita... A imagem que eu faço, sabe aqueles malabaristas chineses que ficam equilibrando um monte de pratinho em cima de uns pedacinhos de pau, assim, um monte, né? Eu acho que tem muito pratinho sendo equilibrado, por assim dizer. Então, para dar algum ruído, não é difícil, né? Temos que lembrar também, né, que o governo, né, está nessa busca aí para criar melhorar a questão fiscal, mas o próprio Palácio do Planalto parece um pouco distante, né, ainda, me parece, né, desse tipo de agenda, né? Então a gente vê um choque dentro do seio do próprio governo a respeito de que caminho seguir, né? A gente sabe, por exemplo, que o presidente Bolsonaro está apoiando muito até a ideia da extensão do voucher, né, do auxílio emergencial, né, que vai injetar nada menos que 100 bilhões de reais na economia até o final do ano. A gente está falando, Denise, de jogar de helicóptero no PIB brasileiro 1,4% do PIB. Não é pouco dinheiro, né? Só que fazer isso por motivos econômicos, tudo bem, mas se você vê que é um motivo meio político, coisa do tipo, aí fica estranho, né? Existe uma diferença entre a intenção que você faz uma coisa e acaba mudando um pouco o sentido dela, né? Tem aqueles gastos que podem ajudar você a se reequilibrar e garantir resultados melhores, uma expansão maior, e tem aqueles gastos que amenizam uma situação de curto prazo, mas não produz efeito no longo prazo. Isso acontece muitas vezes com empresas, com as pessoas administrando as próprias finanças. Um empréstimo pode ser bem-vindo se ele servir para te reorganizar de fato. Agora, quando vem só para você poder gastar mais, aí complica, né? Exatamente, é um pouco essa imagem, ela serve para justamente dizer que existem gastos e gastos, né? O governo tem uma característica um pouco diferente, talvez, de uma família, mas em linhas gerais é isso mesmo, você tem aí essa perspectiva se for um gasto fútil, inútil, a gente não está sendo beneficiado. Eu não estou querendo nem dizer que o auxílio emergencial não seja um bom gasto, acho que é um bom gasto, mas o que o mercado fica se perguntando sempre, né, é se ele está fazendo isso porque é importante ou porque ele quer manter a popularidade elevada, né? A gente tem esse incômodo o tempo todo, né? E não bastasse isso, a situação fiscal do Brasil já está batendo em situações difíceis, né? A gente viu nas últimas semanas, né, o Tesouro Nacional pedir nada menos que 325 bilhões de reais para o Banco Central para dar uma folga para ele, né? Ou seja, para eu poder administrar melhor a colocação de dívida pública, né? O gato subiu no telhado, que ele se diz de forma mais popular, né?
Agora, o mercado, Bolsa de Valores em particular, André, também pode passar por um ajuste pelas condições de mercado mesmo. Nós tivemos na semana passada, principalmente nos Estados Unidos, um ajuste muito forte das empresas de tecnologia, o índice Nasdaq, que teve uma pressão local lá que acabou tendo uma influência por aqui também, não é? O que acontece com as empresas de tecnologia lá aconteceram com outras empresas listadas aqui, né? Algumas empresas foram vistas como grandes ganhadoras da crise, né? E acabaram se beneficiando do momento de juros muito baixos e acabou gerando um fluxo muito grande. O problema é que essa alta foi tão forte, que os fundamentos, quem gosta de mexer com a ação sabe que tem os múltiplos, né? Que são razões entre o preço da ação e o lucro dela, ou o valor patrimonial, que são uma espécie de bússola que a gente tem para sentir aonde está o valor da ação, né? Os meus analistas aqui mostram que algumas já andaram demais. Então isso vai acontecer lá e pode respingar na gente aqui. O que acontece em setembro, que chama muita atenção, é a discussão sobre a taxa de juro, né? Muito provavelmente a gente deve ver o fim do ciclo de corte da taxa por aqui. Tem gente que ainda aposta a possibilidade de um cortezinho adicional, nem o presidente do Banco Central não descartou essa possibilidade, mesmo a última ata, que já se imaginava que ia passar um recado mais firme, deixou lá a porta aberta, né? Juros negativos eu ouvi de qualquer jeito, né? Em termos reais, sim, muito provavelmente deve ter juros reais negativos. Sabe qual é a sensação que eu tenho, Denise? Eu acho que o Banco Central não quer desligar a música, sabe? Tá a música ainda tocando no baile, por assim dizer, ele vai diminuir o volume, né? Talvez ele faça até nem de 25 em 25, corte de 12,5 em 12,5, por que não, né? A gente está com a menor taxa de juros da história, né? Antes a gente usava a régua de 25, talvez seja 12,5 agora, não sei, né? Mas eu acho que talvez ele não corte, né? Por quê? Porque não estou querendo dizer com isso que eu acho que ele não deva. É que eu acho que a autoridade monetária vai ficar relativamente preocupada, de um lado, uma inflação de atacado bastante forte, né? E a perspectiva de gastos continuados e talvez até de uma recuperação melhor, né? Então, o Banco Central, olha, está caminhando no gelo fino, não queria estar na pele de Campos Neto de jeito nenhum, deve estar sendo bem difícil conduzir a política monetária brasileira. E ele também cobra sempre nas atas, nos documentos, essa questão fiscal, né? Se as reformas avançarem, se o ajuste fiscal estiver bem sinalizado, dá uma acomodação que permite redução adicional dos juros ou pelo menos manutenção no atual patamar, que seria importante numa retomada mais firme da economia, né? Exatamente, né? E tem um jogo que às vezes a gente, enfim, um cidadão comum às vezes não observa, né? Porque também imagina, né? Isso é um assunto muito detalhado de economia, mas assim, mais importante que a taxa Selic, que é de curto prazo, são as taxas de longo prazo, né? A Selic, grosso modo, trata de taxas de juros que vencem em um ano, né? Mas quando você vai comprar um carro, financiar uma casa, enfim, né, comprar uma indústria ou comprar bem de capital, você acaba tendo que comparar com uma taxa de juros de mais longo prazo. E essas podem ter um efeito difícil, né, ou subir muito forte, né, por conta de alterações da percepção fiscal, por exemplo, né. Então, é um jogo de equilibrar o presente no futuro o tempo todo ali em cima da corda bamba. Não é simples esse jogo, não. É isso, conversamos com o André Perfeito, que é economista-chefe e sócio da Necton Investimentos. André, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço e um abraço a todos os ouvintes.